Chegou a hora do Fé em Ação e todas as semanas eu te mostro aqui projetos que procuram cuidar do próximo. São pessoas que doam seu tempo, recursos, planejam ações. Mas já pensou em fazer a diferença na vida de alguém sem nem ao menos planejar isso ou ter essa intenção? A história de hoje está muito linda. Então não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora. Para fazer a diferença na vida de alguém não é necessário muito. Atitudes simples, talvez que façam parte da sua rotina, podem mudar a maneira de alguém de enxergar o mundo. Na vida da Luciana, alguns livros e revistas mudaram a sua perspectiva de vida, mudaram a sua maneira de ver a Deus, sua família e também os seus sonhos, mudaram a sua maneira de acreditar. Quem vai me ajudar a te contar essa história é o repórter Bruno Quaresma. Através do Ministério de Publicações, Deus consegue alcançar pessoas que talvez não seriam alcançadas de outra maneira. Nós estamos em Mantena, no interior de Minas Gerais, pertinho do Espírito Santo. Este é um colégio de freiras e foi aqui que a Luciana se decidiu pelo batismo. Quem vê a Luciana e seu filho Daniel sentados no banco da igreja não imagina a jornada que os levou até ali. Tudo começou com um vendedor de livros que bateu na porta da sua casa. Conheci através de uma indicação de uma amiga, evangélica, que pediu ao vendedor, ele pediu que ela indicasse uma amiga, ela indicou a mim. E quando o vendedor me mostrou o material, eu gostei muito do material, Aí eu fiz a compra da Bíblia da Família, o Mente Positiva, Filhos Vencedores e fiz a assinatura da Vida e Saúde e da nossa amiguinha. Aí com isso, mesmo não sendo frequentadora da Adventista, embora eu fosse evangélica, mas não era frequentadora adventista, eu fui baseando a criação dos meus filhos naqueles ensinamentos ali. E a minha mãe já era cristã, já era convertida. E ela tentando achar um jeito de me educar nos preceitos cristãos, Só que de uma forma mais didática para o meu entendimento. Como eu era criança, eu lia muito a Bíblia, mas não entendia muitas coisas e falava sempre isso com a minha mãe. Poxa, mãe, não entendo o que está acontecendo aqui, por que Deus fez isso, ou algo do tipo. Sempre falava isso, sempre me vinha essa dúvida, E aí até minha mãe conseguiu achar essa Bíblia infantil para mim. Eu era muito criancinha, acho que eu tinha uns 6 anos na época. E aí ela me deu essa Bíblia e ela lia para mim todas as noites, fazia os exercícios que tinham na revista, uma revista chamada Nosso Amiguinho. Então eu consegui me sentir na história, com isso consegui entender mais sobre a Bíblia e todos os acontecimentos, Eu fui modificando alimentações, eu fui percebendo erros que às vezes eu cometia na educação, quando eu li os Filhos Vencedores, Quando eu vi aquela parte onde eles citam lá que nós seremos transformados como espelho, Ali que eles falam muito do amor, de como a gente tem que dedicar aos filhos. Então aquilo ali eu fui baseando a minha vida. Embora não fosse adventista, não fosse frequentadora da adventista, eu baseei tanto a criação do meu filho, que hoje vai fazer 18, como a criação do meu filho, que vai fazer 9. Eu baseei a criação deles nisso, nessa leitura que eu fazia. E ela leu para mim umas 3 vezes inteiras. São mais de 6 livros, ela leu para mim e eu pude ir entendendo, Porque eu via, era tudo ilustrado. Para ser sincero, eu me sentia dentro da história. Quando ela falava as coisas, eu me imaginava dentro da história. Porque eu acho que se identifica muito comigo às vezes. Quando eu vejo, parece que eu me sinto melhor, E também parece que abre o mundo para mim, eu vejo a realidade que é. Na época que eu fiz a compra, eu só tinha um filho, Porque foram 9 anos de diferença entre os meus filhos. Então aquilo me ajudou muito a olhar para dentro de mim e perceber o que eu estava errando, o que eu estava acertando, aonde eu poderia melhorar. Eu não tinha, assim, um ponto de referência aonde buscar, Minha mãe faleceu, eu tinha 16 anos. Eu não podia ir lá e perguntar a uma pessoa o que fazer em determinada situação. Então, às vezes, eu tirava o meu ensinamento da onde? Da leitura. Publicações é algo fascinante, é uma metodologia que ainda funciona e sempre vai funcionar enquanto haver o tempo de graça. É uma metodologia que leva esperança para as pessoas e a gente pôde ver isso no rosto da nossa irmã, a gente pôde ver esse brilho. O Ministério de Publicações atua levando Jesus para as pessoas através da venda de livros de diversos temas, como saúde, família, relacionamentos, todos abordados com base na Bíblia. Quem trabalha com essa venda de livros é chamado de colportor.
O Elton, por exemplo, foi quem vendeu os livros para a Luciana há 12 anos. Comportagem é evangelizar vendendo. Quanto mais livros você vender, mais chances você está dando às pessoas de se converter. Mas eu não pensava em a pessoa se converter. Para mim, a comportagem foi Deus que me colocou e eu sou agradecido a Ele eternamente por estar na comportagem. E eu sempre digo, eu só vou parar de comportar quando não puder mais andar e nem puder falar. Eu lia os ensinamentos, eu cria, eu gostava, eu concordava, mas eu não podia frequentar a igreja adventista por causa do esposo. Por ler o material, eu senti vontade de conhecer a igreja, né? O material é dessa igreja, né? Editora Casa, o vendedor, quando ia receber as prestações, ele comentava da igreja. Eu falei, vamos procurar adventista? Vamos lá, vamos ver essa igreja. Mas ele não concordava, nós pertencíamos a outra denominação. Como ele não ia, eu também não ia com ele. Mas eu sentia a vontade de conhecer a adventista de perto, de frequentar a igreja. Quando houve a separação, ele permaneceu na igreja. Eu saí, eu falei, eu vou orar ao Senhor e vou procurar uma outra denominação para me servir a Deus. Só que numa ida no hospital, eu encontrei com uma ex-líder de célula minha. Ela me falou assim, e a gente se dava muito bem, a gente tinha muitos pontos em comuns, e hoje ela é adventista. Nós fizemos o estudo juntas, ouvindo a voz de Deus. Concluímos esse estudo juntas e ela me perguntava se eu gostaria de refazer o batismo e eu dizia que eu tinha dúvidas, né? Se eu gostaria ou não de refazer o meu batismo. Ela falou para mim, olha, Luciana, eu refiz o meu batismo, porque eu fui batizada só por aspersão, não é? Não. Aí ela falou assim, eu refiz, você não tem o desejo de refazer? Eu falei assim, eu tenho dúvidas. Eu adoeci depois da separação, e eu não tinha uma família lá no Rio de Janeiro, né? Eu não tinha quem pudesse estar cuidando de mim, né? Não tenho mais pai, não tenho mais mãe. O familiar que me restou foi uma tia que é freira. Então, ela pediu a minha prima que me buscasse lá e que me trouxesse para ser cuidada aqui. Me receberam bem, me acolheram, me cuidaram aqui, porque eu estava passando mal, eu estava doente. E eu fui acolhida e cuidada pela minha tia e pelas demais freiras, por todas. Morando em uma nova cidade, cresceu no coração da Luciana a vontade de fazer parte da igreja responsável pelos livros que ela tanto gostava. E através das literaturas ela foi ensinando os filhos, né, a conhecer sobre Deus, ela foi se inteirando melhor sobre o assunto. E ela indo para Mantena, ela viu a necessidade de procurar uma igreja e ela começou a frequentar e lá descobriu que foi um comportor que tinha deixado uma enciclopédia, um material, e através deste material é que veio a necessidade de procurar a igreja adventista. Sim, na recepção, na hora que a gente estava saindo da igreja, aí ela estava pedindo para ser inserida no grupo da igreja. Ali eu anotei o número do telefone dela, conversei com ela e disse para ela que ela é bem-vinda, seria bem-vinda ali ao nosso meio, e perguntei de onde você está vindo, de onde você é. Aí ela disse que estava vindo do Rio de Janeiro. Nossas igrejas ficaram fechadas por um bom tempo e quando começamos a voltar aos cultos, eu percebi que havia uma família que não faltava em nenhum dos cultos. Mas me incomodava o fato de que eu não conhecia aquela família e a maioria dos membros da igreja também não a conheciam. E em um dos cultos eu fiquei incomodado com aquilo, acabei o sermão e eu procurei sair correndo da igreja para fazer um contato com aquela família. E eu pude ali ter esse contato mais próximo da irmã Luciana e de seus 2 filhos. Né? E ela me contou toda a história dela, que ela tinha conhecido a verdade bíblica que a igreja adventista prega lá no Rio de Janeiro. Mas agora, há 6 meses, ela já estava morando aqui em Mantena. O interessante é que um dos temas abordados no estudo daquela noite ali era sobre o batismo. E então, eu percebi naquele momento que eu precisava fazer aquele apelo para ela. Então eu disse, irmã Luciana, que tal então a senhora refazer os seus votos com Cristo e entregar a sua vida para Ele através do santo batismo? A irmã Luciana me contou ali o quanto ela já tinha estudado da palavra de Deus, o quanto ela já vivia os princípios da igreja adventista. Quando eu cheguei aqui, que me foi feito o convite, falado sobre, eu falei, não, eu quero refazer o meu batismo. E eu tenho muita alegria, porque hoje é o grande dia que a irmã Luciana, depois de muito tempo,
ela está entregando a vida a Jesus Cristo e selando o compromisso com Ele através do santo batismo. Me sinto aliviado um pouco, né? Porque se você sabe da história da minha mãe passou por muitas lutas, né? Quase morreu. E ela voltando a ter essa intimidade com Deus e oficializando isso pelo batismo, né? Fiquei muito aliviado e muito feliz por ela estar voltando aos caminhos do Senhor, né? E eu vi que a igreja lá tem uma estrutura muito boa, não deixou ela sozinha dentro da igreja, conversou com ela, os pastores, todas as pessoas que estavam lá, já batizaram ela. Isso foi um momento de muita alegria em minha vida e muito alívio também, sabe? Ver que ela está voltando para os caminhos do Senhor, isso é muito, não tem preço. Porque isso me fez me lembrar aquilo que ela fazia comigo, sabe? Então é muito bom, muito bom. Quando eu entreguei na mão dela o kit de pós-batismo ali, eu vi nos olhos dela uma alegria tamanha, né? Parecia pessoas que estavam encontrando assim fisicamente um diamante. Então isso foi radiante, isso foi assim sensacional, ver esse brilho nos olhos dela. E ela até me disse, me confessou, né? Confidenciou que ela também tem vontade de passar essas literaturas para outras pessoas também. Olha que interessante, ela disse, nossa, as pessoas deveriam valorizar isso mais. Olha que bênção, né? Então isso eu pude ver nos olhos dela. E assim ela se entregou totalmente ao estudo bíblico e ao batismo, e hoje ela é membro da Igreja Adventista de Mantena. Às vezes o comportor não sabe da diferença que um livro que ele deixa na casa de uma família, a diferença que vai fazer na vida desta família. O que mais me chama a atenção em uma literatura é que nós não sabemos onde ela vai parar. Vamos dizer que são pequenas dinamites, é uma semente plantada que um dia ela vai crescer e vai germinar. Quando? Nós não sabemos. Isso já depende do Espírito Santo. O mais bonito disso é que no céu vamos ter muitas surpresas de pessoas que vamos encontrar que foram frutos do nosso trabalho de 10, 20, 30 anos atrás. Nós não conseguimos controlar as pessoas que recebem essas literaturas, porque aonde um pastor não consegue ir, onde um membro da igreja não consegue entrar, o comportor ele entra. E quando ele entra, ele deixa uma mensagem através da saúde, e a pessoa, através da saúde, ela encontra a saúde espiritual que produz a salvação eterna. E graças a Deus, a gente pôde presenciar essa história ainda aqui, porque muitas dessas histórias a gente não vai conseguir presenciar. Né? Eu sei que o Elton não é o primeiro testemunho dele que ele tem o privilégio de ver ainda aqui, né, nesse mundo, mas eu tenho certeza que tem outros e outros por aí que ele jamais vai, talvez nem teve conhecimento. E para mim está sendo uma grande alegria participar de uma história dessa. Luciana, eu quero que você me dê um abraço perto de Jesus lá na Nova Terra. Então mantenha-se firme, porque esse Jesus é maravilhoso, ele te salvou e me salvou. Então, o que eu quero é que nós nos trocamos um abraço. E lá no céu podemos abraçar tranquilo que não vai ter coronavírus. Agora fica o sonho no coração do pequeno Daniel, que quer seguir o exemplo da mãe. Eu irei me batizar em setembro. Uma leitura pode mudar a sua vida, né? Quando eu lia Filhos Vencedores, eu percebi coisas que eu deveria modificar na criação dos meus filhos. E tudo que é colocado ali é com base bíblica, né? Não é só uma psicologia. É a psicologia, mas também o livro mais importante aliado ali, que é a Bíblia. Não é só ali o estudo do homem, que também é muito importante, porque Deus também dá sabedoria. Mas ali também se prioriza o quê? A Bíblia. Porque tudo que você lê nesses livros ali, ele cita um versículo bíblico, ele cita uma passagem bíblica. Essas leituras me transformaram muito, me melhoraram muito, me ensinaram muito. Realmente existem muitas maneiras de fazer a diferença na vida de alguém. Como esses livros e revistas mudaram a vida da Luciana. Obrigado, Bruno, pela nossa parceria. O Fé em Ação chegou ao fim, mas nós temos um encontro marcado na semana que vem. Até lá!